Jeremias, capítulo 1, versículo 4, até o versículo 10. O texto diz assim: A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia. E antes de você nascer, eu o consagrei e constituí profeta às nações. Então eu disse: Ah, Senhor, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: Não diga não passas de uma criança, porque a todos a quem eu o enviar você irá, e tudo o que eu lhe ordenar você falará. Não tenha medo de ninguém, porque eu estou com você para livrá-lo, diz o Senhor. Depois o Senhor estendeu a mão e tocou a minha boca. E o Senhor me disse: Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Veja, hoje eu constituo você sobre as nações, sobre os reinos, para arrancar e derrubar, para destruir e arruinar, mas também para edificar e plantar. Somente até aqui, irmãos, por enquanto. Quando nós olhamos a história do povo de Deus, desde o livro de Gênesis até Malaquias, ali no Antigo Testamento, duas coisas ficam evidentes. A primeira, que o povo ele sempre está inclinado a se desviar dos caminhos de Deus. O povo sempre tem uma inclinação a se afastar do Senhor. E uma segunda coisa que fica evidente, irmãos, é que Deus ele sempre tem um remanescente. Deus ele sempre preserva alguns homens ou algumas mulheres que no momento certo ele levanta como um profeta para trazer luz à nação, para trazer luz àquele povo perdido, para trazer uma orientação e uma mensagem de arrependimento, uma exortação para o povo. O profeta ele é alguém muito próximo de Deus. O profeta é alguém que ele tem os olhos de Deus, os ouvidos de Deus. Ele tem a boca de Deus para dizer as suas palavras. E ele tem o coração de Deus. O profeta é alguém que sente como Deus sente. Ele sente a dor de um povo que está perecendo, um povo que está perecendo em injustiça, em pecados. Um povo que está afundado numa lama de pecado. O profeta ele sente como Deus, ele se compadece daquele sofrimento e daquela dor. E ele levanta a sua voz para proclamar as palavras de Deus. Uma palavra de arrependimento. Uma palavra de exortação. Como Deus fala aqui para Jeremias: olha, eu te levanto para derrubar, mas também para edificar. Para arruinar, mas também para plantar. E o profeta ele tem essas duas vozes. Ele tem uma voz para exortar, para derrubar, para destruir, para desfazer as mentiras. Mas ele tem uma outra voz que proclama a verdade, que edifica, que consola. E três coisas aqui Deus revela a Jeremias. No versículo 5 ele diz assim: olha, antes de te formá-lo, eu te conheci. Antes de você nascer, eu te consagrei e te constituí profeta sobre as nações. Então existe um processo até que você seja levantado por Deus como um profeta, como um ministro do Senhor. Esse processo é primeiro conhecido por Deus, consagrado e então constituído. Então, irmãos, o Senhor, Ele te conhece. Um grande homem de Deus chamado Leonard Ravenhill, escritor daquele famoso livro Por que Tarda o Pleno Avivamento, ele diz uma frase que é muito verdadeira. Ele diz assim: em todos nós há três pessoas: aquela que nós achamos que somos, aquela que as pessoas dizem que nós somos, e aquela que Deus sabe que você é. Então Deus ele te conhece melhor do que ninguém. Na verdade Ele é o único que te conhece verdadeiramente. Porque muitas vezes nós somos tentados, inclinados a criar mentiras e acreditamos nelas. Nós contamos mentiras a nós mesmos e nós mesmos acreditamos. Mas Deus, Ele conhece verdadeiramente o seu coração. Nesses últimos dias o Senhor tem me falado muito, irmãos, ministrado muito a respeito de humildade no meu coração. E claro, humildade é um conceito abrangente, é um conceito profundo, mas
um aspecto da humildade que o Senhor tem falado muito comigo é você se despir de tudo aquilo que você acha que sabe e você se revestir daquilo que Deus tem a dizer, daquilo que Deus está revelando. Ou seja, você precisa se desfazer, abrir mão daquilo que você acha que sabe, das coisas que você sempre acreditou muitas vezes, opiniões formadas, ideologias, filosofias que você ao longo do tempo foi mergulhando e aprofundando, e aquilo foi se enraizando na sua mente. E a humildade é justamente você se desfazer de tudo isso e você deixar Deus falar ao seu coração. O Senhor só fala, irmãos. Aliás, quem só pode ouvir a voz de Deus são esses corações humildes. Aquele que não tem humildade, ele não ouve a voz do Senhor, ele não ouve a voz do Espírito Santo, porque a voz dele mesmo é alta demais. A voz dele mesmo está ofuscando, está cobrindo a voz do Senhor, e ele é incapaz de ouvir. Então o Senhor, ele nos conhece e ele nos revela a nossa verdadeira identidade. Ele não apenas nos conhece e deixa lá, não, ele nos conhece e ele vem para nos revelar a verdadeira identidade. Você não pode ser levantado como um profeta, como um ministro de Deus, sem antes você realmente ter uma revelação de quem você é. Porque somente quando você souber quem você é, você poderá entender quem você poderá ser em Deus. Então o Senhor, ele revela a verdadeira identidade. Texto de Tiago, capítulo 4, versículo 6, Tiago fala sobre humildade, ele diz assim: Deus resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes. Então, irmãos, a graça de Deus, ela só está ao alcance dos humildes. Não é possível haver um cristão que não tenha a humildade. E justamente essa humildade, de você abrir mão daquilo que você acredita, daquilo que você construiu, das suas mentiras, das suas ilusões, e você abrir o coração: Senhor, fala comigo agora. Eu quero ouvir a tua voz. Somente quando você tem uma postura humilde, você pode receber a graça de Deus. E a soberba é justamente o contrário. A soberba é que todo mundo acha que é filho de Deus, irmãos. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia não diz todos são filhos de Deus. Somente aqueles que creem são filhos de Deus. Somente aqueles que obedecem são filhos de Deus. 1 João, ele vai dizer que, João escreve, o apóstolo, que os filhos do diabo, as suas obras são manifestas. Aquele que vive pecando é filho do diabo. Os filhos de Deus são aqueles que herdaram o sangue de Jesus, a graça de Jesus, foi conquistada através do sacrifício, e mediante a fé em Deus, a fé no sacrifício, você herda o direito de ser chamado filho. Então o povo de Israel, o povo de Judá, quando Jeremias se levanta como um profeta, eles estavam já se desviando novamente. Judá tinha vivido um último avivamento no reinado do rei Josias. Mas logo Josias morre e o povo começa a se desviar novamente, idolatrando Baal e outros deuses que eles criaram. Ou deuses de outras nações, de povos que estavam habitando junto com eles. E eles se rebelam contra Deus, se afastam do caminho de Deus, e eles são soberbos. Eles não tinham a humildade de dizer: Senhor, fala conosco. Nós vamos ouvir a voz do profeta que o Senhor levantar. Deus levanta Jeremias como um profeta e o povo faz de surdo. Então Jeremias capítulo 2, versículo 20 ao 24, não precisa você abrir, vou estar lendo aqui. Diz assim: porque há muito tempo, Deus falando para o povo, porque há muito tempo quebrei o seu jugo e rompi as ataduras que o prendiam, mas você disse: não quero te servir. Pois em todos os montes altos e debaixo de toda árvore frondosa você se deitava e se prostituía. Eu mesmo a plantei como videira excelente, de semente pura. Como então você se tornou uma planta degenerada, como de videira brava, de videira estranha? Mesmo que você se lave com salitre e use muito sabão, a mancha da tua iniquidade continuará diante de mim, diz o Senhor. Como é que você pode dizer: não estou manchada, nem fui atrás dos Baalins?
Veja seus rastros no vale e reconheça o que você fez. Você é como uma jovem camela de pés ligeiros, que anda zigue-zagueando pelo caminho. Você é como uma jumenta selvagem, acostumada ao deserto e que no ardor do cio fareja o vento. Quem a impediria de satisfazer o seu desejo? Os que a procuram não têm de fadigar-se, no mês dela a acharão. Versículo 35. E você ainda diz: estou inocente, certamente a sua ira se desviou de mim. Eis que entrarei em juízo contra você, porque você diz: não pequei. Esse é, irmãos, a maior definição de soberbo. É um povo que se afasta de Deus, um povo que nega tudo que Deus fez a ele, um povo ingrato, um povo idólatra, um povo adúltero, um povo degenerado, que quando você chega lá e fala: você quer aceitar Jesus? Não, eu estou super bem, eu não preciso, eu já sou cristão, isso aqui todo mundo faz, isso aqui é normal. Irmãos, Deus, essa é a postura que mais desagrada o coração de Deus. É por isso que o texto de Tiago ele vai dizer: Deus se opõe aos soberbos, mas Ele concede graça aos humildes. Porque aquele que não reconhece o seu pecado, não reconhece a sua miserabilidade diante de Deus, esse não está alcançando a graça de Deus. Muito pelo contrário, ele está distante, ele está caído da graça. Nós precisamos, irmãos, deixar o Espírito Santo de Deus falar e calar a nossa própria voz. Nós precisamos nos calar para ouvir o que Deus quer dizer. É por isso que o tema dessa rede de jovens é ouvindo o chamado de Deus. Porque nesses dias é o que nós precisamos, irmãos, é a voz profética de alguém levantado por Deus para falar, para nos exortar, nos orientar e nos dizer: você está errado, mude. Assim como Israel, Judá estava vivendo no tempo do profeta Jeremias, assim muitas vezes você está vivendo hoje, muitos irmãos têm vivido hoje. E nós precisamos, irmãos, ter essa humildade para que o nosso fim não seja o mesmo fim de Judá, que foi destruído, que foi simplesmente destruído. Quais são as características que nós vemos aqui daquele que é soberbo? A ingratidão. No versículo que eu li, no versículo 20 do capítulo 2, Deus fala claramente assim para o povo de Judá: porque há muito tempo eu quebrei o jugo de vocês, eu rompi as ataduras de vocês, mesmo assim vocês dizem: eu não quero te servir. A ingratidão de você ter recebido algo de Deus, mas você não honra a Deus, essa é a primeira característica daquele que é soberbo, daquele que tem um coração soberbo, daquele que caiu da graça de Deus. Em segundo lugar, concupiscência. Deus fala claramente aqui também: você é como uma camela selvagem, de pés ligeiros, que anda zigue-zagueando pelo caminho. Você é como uma jumenta selvagem, acostumada ao deserto, e que no ardor do cio fareja o vento. Deus estava falando assim: ó, vocês são tão complicados, que o pecado, o diabo não precisa vir tentar, vocês estão indo atrás do pecado. Vocês estão com passos ligeiros, correndo até o pecado. Não é nem preciso ser tentado. Vocês não precisam nem dizer assim: olha, o inimigo está indo lá tentar eles. Não, é vocês que estão indo atrás. Vocês correm atrás do pecado. Vocês correm atrás de se prostituir. Vocês correm atrás da pornografia. Vocês correm atrás de namoros impuros, conversas impuras. Perseguem o pecado. Um povo que persegue o pecado, ao invés de perseguir o Senhor, a santificação. E o pior, a maior característica do soberbo é não reconhecer o seu pecado. Ele vai dizer assim: eu não pequei, isso aqui é normal, isso aqui todo mundo faz, não há nada demais nisso daqui. Certamente a sua ira se desviou de mim, porque eu estou inocente, eu não pequei. Olha só o que Deus está falando aqui: eis que entrarei em juízo contra você, porque você diz: não pequei. Irmãos, sejam humildes, reconheçam diante de Deus. Em primeiro lugar, Ele já te conhece.
Para que você vai tentar mentir para alguém que te conhece? Ele é o Deus que nos sonda, que nos conhece quando você se deita, quando você se levanta. Ele conhece o âmago do seu espírito. Não há como fugir. O Senhor, Ele vê no escuro ou no claro. Não há como você mentir para Ele. Não há como você se esconder dEle. Então, para que mentir para Deus? Isso não faz o menor sentido. O Senhor te conhece. Então, não tenha vergonha de se humilhar diante dEle. Então, como nos tornamos humildes? Tiago 4, versículo 9 e versículo 10, diz assim: reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem, que o riso de vocês se transforme em pranto, e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor, o seu Deus, e Ele os exaltará. Irmãos, não é mais tempo de brincar, não é mais tempo de diversão. Nós somos jovens, mas nós precisamos nos humilhar diante de Deus. Se nós queremos ser realmente jovens, sérios, jovens que são responsáveis, jovens maduros, e não um jovem idiotizado, imbecilizado com as coisas do mundo, nós precisamos baixar um pouco o nível de diversão, entretenimento, futilidades, essas coisas, e aumentar mais um pouco a voz de Deus na nossa vida. Nos concentrar mais na voz de Deus. Aleluia. E esse é o único caminho para você se tornar humilde. É reconhecer a sua miséria. É trocar o riso por pranto. É trocar a alegria por tristeza. É trocar o orgulho pela humilhação. A humilhação, ela produz humildade, irmãos. A humilhação produz humildade. No tema da rede aqui, eu me basei muito por um versículo lá de Oséias, capítulo 2. Não vou me lembrar exatamente agora o versículo. Mas Deus diz assim para o povo: eu a levarei ao deserto e ali falarei ao seu coração. Sabe por que talvez você não ouviu a voz de Deus? Você está distraído. Você está ouvindo barulho demais. Sabe como é que você vai ouvir? Vá para o deserto com Deus. E a levarei ao deserto e ali falarei a sós contigo. Ali falarei ao seu coração. Sabe por que muitas vezes Deus nos leva para o deserto, irmãos? Ele quer a tua atenção. Ele precisa calar toda a zoada, todo o barulho, todo o caos, a confusão que você está metido. Porque se Ele não calar, você nunca vai ouvir. E Ele leva você para o deserto para te ensinar uma lição de humildade, uma lição de amor. Se você está passando pelo deserto, esse é o momento de você agradecer a Deus. Esse é o momento de você inclinar: Senhor, os meus ouvidos estão inclinados, fala que o teu servo ouve. Assim como Samuel falou para Deus. Então deixa o Espírito Santo trazer para fora tudo o que você escondeu, irmãos, no fundo do teu coração. Feridas, mágoas, rancor, tristeza, frustrações. A inveja, sabe? Ninguém tem a coragem de dizer: eu sou invejoso. Eu nunca vi. Eu nunca vi um corajoso dizer: eu sou invejoso. E Deus sabe que no seu coração, em algum momento você viu algum amigo seu, alguém próximo de você se dar bem, e você até comemorou por fora, mas por dentro seu coração ficou triste. Por dentro você se sentiu menos que ele. Você se sentiu derrotado porque viu alguém crescendo. Isso é inveja. E eu posso dizer que no coração de todos nós temos essa inclinação, irmãos. Nós precisamos ser corajosos, chegar diante de Deus: Senhor, arranca essa inveja maldita do meu coração. Irmãos, nós temos que nos posicionar diante de Deus com sinceridade. Não adianta. Salmo 51, Davi, sabe por que Davi era chamado homem segundo o coração de Deus? Não é porque ele era o cara mais santo do mundo, não. Davi pecou, e pecou feio. Davi pecou demais. Mais do que eu, mais do que você, provavelmente. Mas sabe qual era o diferencial dele? Ele chegava e se humilhava. Ele se humilhava de verdade. Ele se prostrava diante de Deus: Senhor, eu sou um miserável.
E ele derramava lágrimas diante de Deus, e não era lágrimas, irmãos, porque ele estava passando por uma dificuldade, não era isso não. Porque, olha, eu tenho visto muitas lágrimas dentro da igreja. Muitas lágrimas. Mas essas lágrimas, elas muitas vezes não são sinceras. São lágrimas porque o meu casamento está ruim, são lágrimas porque meu emprego está ruim, são lágrimas porque eu estou enfermo, alguém na minha família está enfermo. Mas quando foi a última vez que você se ajoelhou diante de Deus e chorou: tem misericórdia de mim, Jesus, apaga a minha iniquidade, Senhor, eu sou pecador, me purifica, eu preciso da tua graça. Qual foi a última vez que você derramou lágrimas por esse motivo? Irmãos, eu concordo com Leonard Ravenhill que não há avivamento sem lágrimas, mas certamente há lágrimas sem avivamento. Não há um avivamento sem lágrimas, mas existe muita lágrima sem avivamento. Existe muito barulho, muita zoada, muito movimento sem verdadeiro avivamento. E esse tem sido um dos maiores problemas, sabe, da igreja moderna. É porque as pessoas não reconhecem mais a sua miserabilidade, o seu pecado. Todo mundo é bom, todo mundo peca, todo mundo faz, tudo é relativo, sabe? Você já ouviu alguém falar assim, tudo é relativo. Não existe verdade absoluta, não existe santidade. Poucos cristãos hoje em dia acreditam em santidade. Isso demonstra que o evangelho fracassou na vida delas. Porque se Deus ele tem poder para te salvar, ele tem poder para te santificar. Porque você não foi chamado só para ser salvo e continuar uma vida da mesma forma que você sempre viveu. Quer dizer que então uma pessoa viciada em droga chega na igreja e ela vai dizer assim: olha, não existe santidade, eu vou continuar aqui, eu fui salvo. Não. A santidade, ela não vai te dar a salvação, mas a salvação ela te dá a santidade. Você é um povo, você é salvo, você é dedicado às boas obras. Tito capítulo 2. Porque ele entregou a si mesmo para separar para si um povo exclusivamente seu e dedicado às boas obras. Então você não é salvo por causa das suas obras, mas a tua salvação, ela produz frutos. A tua salvação produz obras. Se a tua salvação não está produzindo obras, então você tem algum problema. Se não tem tido frutos, irmãos, tem algum problema. Então se você deseja sair daqui hoje transformado, sair daqui hoje diferente da forma que você entrou, se você deseja ouvir hoje a voz de Deus, você precisa, irmãos, abaixar o volume da sua voz e aumentar o volume da voz de Deus. O Senhor vai falar contigo aqui hoje. O Senhor está falando aqui essa noite. O Espírito Santo de Deus está aqui. Mas depende muito de você, ouvir ou não. Ele não vai te forçar a ouvir. Eu queria convidar os irmãos a fechar os olhos e fazer uma oração, antes da gente continuar. Uma breve oração. Queria que você repetisse comigo. Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Glória a Deus. Diga assim ao Senhor: Senhor, revela todas as mentiras que eu contei a mim mesmo e acreditei. Traz luz sobre toda a escuridão do meu coração. Destrói toda a minha hipocrisia, toda a mentira. E eu quero te servir a partir de hoje com sinceridade. Te amar com pureza. Perdoa-me, Senhor, por toda a minha maldade. Amém. Se você crê nisso, irmãos, nessas palavras, você não está distante do reino de Deus. O segundo ponto que nós vemos nesse texto que nós vemos de Jeremias, no chamado de Jeremias, é que Deus consagra. Não há nada que nós possamos fazer, não há nada que eu possa fazer, não há nada que você possa fazer para compensar os nossos erros diante de Deus. Nada. Não há nada que eu possa fazer e nem você, irmãos. Sabe quem te consagra? Sabe quem te santifica? Não é você, é Deus. O Senhor falou a Jeremias: eu te consagrei. Sabe o que é ser consagrado? É ser separado, é ser santificado.
Deus não disse assim, ó, você se consagrou, não. Deus disse assim, eu te consagrei. É por isso que ele diz assim, lá no verso 22 que nós lemos aqui, ele diz assim, ó, mesmo que você se lave com salitre e muito sabão, a mancha da iniquidade de vocês continua diante de mim. Ele está falando para o povo. Não importa o que você faça, se você tentar pelos seus esforços, a sua iniquidade não vai sair diante de mim. Não é pelos seus esforços. Não é pelos seus rituais de purificação. Você sabe que no Antigo Testamento, na tradição judaica, existia uma série de rituais de purificação, e uma série de sacrifícios e ofertas e holocaustos que eram feitos pelo pecado. Para que Deus liberasse o perdão sobre o povo, eles ofereciam sacrifício. Mas isso não era, irmãos, a essência do caráter de Deus. Isso foi algo que Deus concedeu ao povo. Mas no coração de Deus sempre foi a humildade, sempre foi um coração quebrantado e um coração contrito. Sempre foi a obediência muito mais do que sacrifício. 1 Samuel, capítulo 15, verso 22. Será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que... mais prazer nos holocaustos e sacrifícios do que no obedecer a sua palavra? Será que Deus se agrada mais de sacrifícios e holocaustos do que a obediência de vocês? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o ouvir é melhor do que a gordura de carneiros. Então, Deus estava dizendo, olha, não façam sacrifício de tolo. Não tente aqui vir diante de mim e compensar todos os seus pecados, por causa de agora um sacrifício que você está fazendo. Muito pelo contrário, ouça a minha voz, é melhor ouvir do que a gordura dos carneiros oferecida em holocausto. É melhor você obedecer do que sacrifícios. Se você está fazendo sacrifícios na esperança de compensar alguma coisa que você fez, esqueça. Se você acha que pregar vai compensar o teu pecado, esqueça. Você acha que cantar, tocar vai compensar o teu pecado? Não vai. Você acha que fazer caridade vai compensar? Não vai. Nada disso vai tirar a mancha da iniquidade diante de Deus, porque é Ele quem consagra. Veja só o que o Senhor diz aqui, Jeremias 3, versículo 4 ao 5. Não é fato que agora mesmo você me invoca dizendo, meu pai, tu és meu amigo desde a minha mocidade, conservarás para sempre a tua ira, ou reterás até o fim? Olha só o que Deus responde, sim, é isso que você diz, mas comete maldade até não poder mais. Você vem tocar, você vem cantar, você vem pregar, e aí você chega diante de Deus, Senhor, eu estou fazendo um monte de coisa, olha, eu faço até caridade, eu sou muito bom. E Deus olha assim, você tem feito alguns sacrifícios, mas você comete maldade até não poder mais. Eu prefiro a tua obediência do que todos esses sacrifícios. Pregar não vai compensar, irmãos. Inclusive, se você está vivendo uma vida de pecado, é melhor que você nem suba aqui para pregar, nem suba aqui para tocar, porque antes de ser constituído um profeta ou um ministro, você tem que ser consagrado. Gálatas capítulo 4, versículo 18 e 19. Um princípio muito importante. Paulo escreve à igreja de Gálatas, aos Gálatas assim, é bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando eu estou com vocês. O apóstolo Paulo estava falando assim, olha, eu estou impressionado com a forma como vocês já têm se desviado do evangelho que eu passei para vocês quando estava aí. E eu estive entre vocês estavam lá com todo o fervor e todo o zelo, mas bastou eu sair e vocês se desandaram. E Paulo escreve para eles assim, é bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando eu estou aí no meio de vocês. Meus filhos, por quem de novo estou sofrendo as dores do parto, até que Cristo seja formado em vocês. Cristo seja formado em vocês. Sabe o que é você ser consagrado? É ter o caráter de Cristo formado em você. Sabe, tem muita gente que não peca porque ela tem medo das consequências. Mas chega a um ponto, irmãos, quando você tem o caráter de Cristo formado, que você começa a odiar o pecado. Sabe, muita gente diz assim, você só é crente porque você tem medo do inferno, ou você só faz essas coisas porque você tem medo de alguma coisa. Não, o verdadeiro cristão, ele não é crente por medo.
Ele é crente porque ele entendeu o que Jesus fez por ele. Jesus, ele sofreu numa cruz. Ele foi humilhado, moído, esmagado, por minha causa e por sua causa. E quando você tem o caráter de Cristo formado, você sabe que cada pecado que você comete, você está crucificando novamente o Filho de Deus. Você está humilhando, zombando de tudo que ele fez. Sabe, por isso que você tem que odiar o pecado. Você tem que odiar a promiscuidade, odiar a sensualidade, odiar a imoralidade, odiar a sua inveja que tem no seu coração, odiar o orgulho, a ganância que tem no teu coração. Tudo isso, irmão, se humilhe diante de Deus. Senhor, tira todo esse lixo que eu carrego, cura o meu coração, restaura o meu coração, restaura a minha alma, a minha pureza. Mas você não vai fazer isso se você não ouvir Deus falar quem você é. Deus, ele tem que revelar, irmãos, que as pessoas, elas não se acham pecadoras, as pessoas se acham boas. O verdadeiro cristão, ele sabe quem ele é sem Deus. E o zelo, irmãos, faz parte do caráter de Deus. Perceba que Paulo escreve assim, ó: é bom ser sempre zeloso, não só quando eu estiver aí. E ele termina falando, até que o caráter de Cristo seja formado em vocês. Ou seja, o zelo está intimamente associado com o caráter de Cristo. Precisamos ser homens de Deus zelosos. Se você se propôs a fazer a obra, faça com zelo. Se você comprometeu de se consagrar, de orar, de jejuar, fez propósito, honre o propósito. Seja zeloso com tudo que Deus entregou. Quem aqui foi para o encontro? Levante a mão, todos que foram para o encontro. Uma vez na vida? Amém. Muita gente foi para o encontro. Eu tenho certeza que Deus falou com vocês lá. Eu tenho certeza que vocês receberam uma revelação do Senhor lá. Vocês tiveram uma experiência com Deus. Mas eu pergunto, não para julgar, para condenar você, mas eu pergunto para que você medite nisso. O que você tem feito com o que Deus te entregou naquele dia? Será que você está honrando o que Deus derramou sobre a tua vida naqueles dias? Foram 3 dias e eu vi nos olhos de muitos ali o que Deus estava fazendo na vida deles, o que Deus estava curando, libertando. Eu vi nos olhos deles. E o que você tem feito depois que você saiu de lá? Porque, irmãos, você não é chamado para ficar sempre sendo servido, não. Sabe, lá no dia do encontro foram 3 dias onde vocês foram servidos. Mas você tem que sair dali para se posicionar como alguém que serve. Deus, ele entrega algo nas suas mãos, é para você reter, não. É para você honrar, é para você abençoar. Você acha que se nós estivéssemos só querendo ser servido, aquele encontro teria acontecido, você teria sido abençoado? Não, porque ninguém teria se esforçado, as pessoas iam querer só ser servido. Sabe, Jesus, ele lavou os pés dos discípulos. Mas depois, quando aqueles discípulos se levantaram dali, vocês viram o que eles foram fazer. Vocês sabem o que eles foram fazer. Eles foram dar suas vidas, ser decapitado, ser apedrejado, por amor às almas, honrando o que Deus colocou nas mãos dele. Deus foi lá, Jesus foi lá, lavou os pés. Você acha que eles ficaram acomodados? Olha como é bom, eu vou ficar todo dia aqui e deixar ele lavar meus pés todo dia. Não, porque Jesus estava querendo ensinar uma lição para eles. Vocês têm que ser servos. Maior é o que serve. Nós precisamos ser zelosos, irmãos. E por último, Deus diz a Jeremias: eu constituí profeta. Quando você entende quem você é e Deus te transforma no que Ele quer que você seja, as coisas mudam. Eu te constituí profetas. Jeremias, ele responde ao chamado de Deus assim: Senhor, eu sou muito jovem. Vamos ler novamente aqui o texto, versículo 7. Aliás, versículo 6. Ah, Senhor, eis que eu não sei falar, porque eu sou apenas uma criança. Olha, é normal, você vai perceber em toda vez que Deus chama um profeta, que ele teme, ele tem medo. Sabe por que ele tem medo? Porque ele está sendo chamado para servir. Ele está sendo chamado para morrer. Você sabe qual foi o fim de Jeremias? O fim de Isaías, Ezequiel, João Batista? Então quando Deus chegava assim: olha, eu estou te levantando agora como um profeta. Tem muita gente que fala assim: eu queria ser muito um profeta. Mas será?
Porque era a mesma coisa que Deus estava falando assim: olha, agora você vai morrer. Você vai ter que morrer por amor a mim. Agora você vai ter que provar. Não vai ser fácil. E Deus chama Jeremias e ele teme. Ele diz: eu sou muito jovem, eu não sei falar. Talvez você tenha esse mesmo pensamento: eu não sei, eu sou jovem demais para me ser um ministro na casa de Deus. Eu sou muito jovem para me ser um profeta. Irmão, na verdade você é jovem para se entregar a uma vida de criminalidade. Você é jovem demais para se entregar a uma vida de prostituição. Você é jovem demais para se perder nesse mundo lixo, em que as pessoas estão pegando crianças para o tráfico. Jovens, você não é jovem para servir a Deus, você é jovem para se entregar nisso. Esse mundo ele vai te massacrar. Esse mundo ele vai te esmagar. O único lugar em que você tem uma utilidade, uma serventia, é nos pés do Senhor. Então não diga a ele assim: eu sou jovem demais, Senhor. Ouça o que Deus fala para Jeremias: ó, não diga eu sou uma criança, porque aonde eu te mandar você vai falar, eu vou te dar as palavras. E não é fácil ser um profeta, porque muitas vezes o profeta ele fala, parece que em vão. Ele fala e ninguém ouve ele. O profeta ele geralmente é uma figura indesejável na maioria dos lugares onde ele vai, porque ele é radical. O profeta ele é de certa forma um extremista. Você não vai ver um profeta morno. Você não vai ver um profeta que faz as coisas desleixadamente. O profeta ele é alguém que ele está sempre preocupado com as coisas de Deus. E ele vai falar muitas vezes e não vai ser ouvido. Jeremias capítulo 4, verso 19. Jeremias ele expressa um pouco da dor de ver um povo morrendo, um povo perecendo, e ele levar uma mensagem que poderia transformar a vida deles, e o povo simplesmente ignora. E ele diz assim: ah, meu coração, eu me contorço em dores, as paredes do meu coração se agita, eu não posso ficar calado, porque eu ouvi o som da trombeta e os gritos de guerra. No verso 22, o meu povo é insensato, eles não me conhecem, são filhos tolos, eles não têm entendimento, são sábios para o mal e não sabem fazer o bem. Então ele falou por muito tempo, irmãos. Jeremias ele teve uma vida muito difícil, um ministério muito difícil. Ele é considerado como o profeta chorão, porque ele era quase um depressivo. Talvez se existisse a psicologia na época, ia diagnosticar ele com depressão. Lá no capítulo 15 ele diz assim: olha, eu nunca me assentei na roda dos que se divertem, porque a tua mão estava sobre mim e me encheu de indignação. Ele não conseguia, irmãos. Ele vivia indignado dia e noite, porque aquele povo pecador não ouvia a voz de Deus. E se você for um profeta, Deus vai te colocar o coração dele em ti, e você não vai mais conseguir ver as mesmas coisas, falar as mesmas coisas, ouvir as mesmas coisas. Você vai ser cheio dessa indignação santa pelo pecado, pelas pessoas que estão morrendo, pelas almas que estão perecendo. Milhões de pessoas morrem todos os dias sem ouvir falar de Jesus, e você é crente e está parado, e Deus te entregou um dom e você não faz nada. Você não vai falar nem para o seu vizinho sobre o amor de Deus. E sabe o que Jeremias fez? Ele simplesmente foi pregar. Com toda essa dor que ele estava carregando, ele simplesmente foi falar, obedecendo o chamado de Deus. Chega um momento em que ele vai falar para o sacerdote diz: olha, nunca mais fala aqui. E manda espancar Jeremias, amarrar ele num tronco e deixaram a noite inteira ele ali. E Jeremias no dia seguinte, ele diz assim: quando eu digo que eu não vou mais proclamar as palavras de Deus, quando eu digo que não vou mais falar o nome dele, é como se um fogo queimasse no meu peito, e um fogo cerrado em meus ossos que eu não consigo mais conter. Sabe, irmãos, isso é a paixão pelas almas. É maior do que ele mesmo, é maior do que a sua vida, é maior do que o conforto, porque são almas que estão em jogo. Isso vale mais do que o teu conforto, isso vale mais do que a tua vida nesse mundo, cara. A irmã Cleide pregou aqui quinta-feira, ela disse uma coisa que me marcou e que eu senti.
como um peso sobre mim. Ela disse que orava todos os dias pelos seus parentes que ainda não se converteram, sem falhar. E eu parei para pensar, cara, eu oro, mas não é todo dia não, por eles. Tem dia que eu me esqueço de citar algum parente meu específico. E aquilo que a irmã Cleide falou, isso ele veio como um peso no meu coração. Cara, que amor é esse que eu estou demonstrando até pelos meus parentes? Porque quando a irmã Cleide falou, aquilo meio que deu um estalo assim, eu preciso mudar isso aqui. Cara, você tem que orar pelos seus amigos, pela sua família. Tem pessoas aí próximas de você. Você quer ver algum desses ir para o inferno? Você tem que orar pelas pessoas da sua família e seus amigos que ainda não conhecem a Jesus. Olha, eu já tentei evangelizar muitos amigos meus que simplesmente ignoram tudo que eu falo sobre Deus. Mas mesmo assim, eu não posso parar de falar. E eu não posso parar de orar por eles. Porque Deus, quando Ele chama você para ser um profeta, você tem que saber, eu vou falar e muitas vezes não vou ser ouvido. Mas fale a si mesmo. E Deus deixa isso claro quando Ele faz o chamado de Ezequiel, um outro profeta. E Deus fala justamente essas palavras para ele. Fala assim, ó: você lhes dirá as minhas palavras, quer eles ouçam, quer não. Porque eles são rebeldes, mas eles saberão que passou um profeta no meio deles. E aí você talvez esteja dizendo assim: ah, tá difícil, eu estou desanimado, ninguém me ouve, estou cansado. Trocou o ministério, como foi falado aqui na peça, trocou o ministério por um namorado, por uma namorada. Passa o dia jogando videogame, assistindo filme, assistindo série, e não faz nada com o que Deus entregou na tua mão. Sinceramente, irmãos, não é você que está cansado não, quem está cansado é Deus, de tanta desculpa, de tanta mornidão. Deus está cansado, irmãos, desse tipo de coisa. Chega. Comece a fazer alguma coisa com o que Deus colocou nas tuas mãos. Não foi em vão que Ele te chamou. Sabe, as pessoas dizem assim que as pessoas têm a tendência de achar que são diferentes, né? Os jovens principalmente. Jovem, ele tem aquele negócio de não querer ser igual a todo mundo. Mas na verdade, sabe o que acontece? A maioria dos jovens é igual a todos os outros. Não quer saber das coisas de Deus, não quer saber de obedecer os pais. A maioria é do mesmo jeito. Sabe, você vai ser um jovem diferente no dia que você falar assim: eu quero respeitar meus pais. Eu quero a aprovação daqueles que me amam de verdade, dos meus pais. Não a aprovação desse povo que não quer saber de nada de Deus. Mas o jovem, a maioria deles, eles preferem ter a aprovação dos seus amigos de escola, dos seus amigos da rua, do que ter a aprovação daqueles que estão intercedendo por ele, que estão pagando o preço verdadeiramente por ele. Então, às vezes você pensa assim: eu sou diferente, eu sou o cara, e você não é nada, você é simplesmente um jovem como todos esses outros aí. Você só vai ser um jovem que vai fazer a diferença quando você se colocar diante de Deus, ouvir a voz de Deus. Quando você deixar o Senhor te consagrar e o Senhor te levantar. Você vai olhar, irmãos, para esse bairro aqui, e você vai sentir, sabe, e se sentir inconformado com essa situação. Aqui tem uma igreja, mas do lado aqui pode ser que tenha uma boca de fumo, pessoas vendendo drogas, do outro ali tem pessoas se prostituindo. E quando o caráter de Cristo for formado em você, quando você ouvir a voz de Deus, isso vai mudar no seu coração. Você vai ficar inconformado. Você não vai conseguir mais tratar as coisas de qualquer forma, com desleixo. Tem um homem de Deus que eu estava lendo esses dias a sua biografia, John Bunyan. Alguém já ouviu falar? John Bunyan, escritor daquele livro famoso, um clássico, O Peregrino. Esse homem de Deus, irmãos, ele foi extremamente perseguido por pregar a palavra. E ele tinha uma filha cega e uma esposa. E ele, de certa vez, foi preso por pregar o evangelho, e ele orava chorando. Ele disse que a única coisa que chegou perto de desestabilizar ele foi isso. Porque ele orava: Senhor, a minha filha é cega, ela vai viver uma vida aí que eu não sei como. Ele viveu isso há muito tempo, irmãos. O John Bunyan, ele é mais ou menos do século XVI ou século XVII, uma coisa assim. Você imagina a dificuldade de um deficiente naquela época, se hoje não é fácil. Alguém que tinha um filho com uma deficiência física, não era fácil. E ele estava preso e não podia nem estar dando auxílio para a sua família.
foi preso por pregar o evangelho. E todas as vezes as pessoas chegavam lá e diziam: olha, nós vamos te soltar, mas somente se você não pregar mais. Sabe o que ele respondeu? Sabe o que ele respondia todas as vezes? Se vocês me soltarem hoje, amanhã eu vou estar pregando o evangelho. Glória a Deus. Irmãos, se você foi chamado por Deus, comece a usar aquilo que Deus derramou na sua vida. Não deixe esse desânimo, essa tristeza, essa preguiça te parar. Comece a fazer alguma coisa. Porque eu sei que você tem suas dificuldades, todos nós temos nossas dificuldades. Mas quando nós olhamos para trás e vemos esses grandes homens que foram responsáveis por trazer grandes avivamentos sobre uma igreja, sobre sua nação, eles não olhavam para esses problemas. Ah, eu estou cansado, eu estou desanimado. Olha, todos eles passaram por cansaço e por desânimo. Mas eles não pararam, porque eles entendiam o valor daquilo que Deus estava entregando na vida deles. E o propósito dessa mensagem, o propósito dessa rede de jovens hoje é que você saia daqui hoje entendendo o valor daquilo que Deus entregou à sua vida, daquilo que Deus derramou na sua vida. Irmãos, ouça a voz de Deus, porque as palavras de Deus são palavras de vida eterna. Somente elas podem mudar a realidade da sua vida que está hoje. Deus, Ele já te conhece, Ele já sabe quais suas falhas, suas fraquezas, mas você precisa ouvir a voz dEle, a revelação de quem você é, para que Ele diga: agora você vai ser o que eu quero, agora você vai ser assim, você não vai ser mais esse pecador, você não vai ser mais esse cara que não ouve a minha voz e que vive uma vida desregrada. Eu não te chamei para você viver no lixo, eu te chamei para você ser um ministro, um servo de Deus. Somente a voz de Deus, irmãos, vai curar essas feridas que tem no seu coração, todas essas mágoas que você talvez carregue por causa de alguma experiência pessoal sua na igreja, ou com seu pai, ou com sua mãe. Liberte-se disso, liberte-se. Mas eu sei que existem sim aqueles que ouvem a voz de Deus aqui. Eu sei que existem aqui também, irmãos, aqueles que são humildes. Não são todos que são soberbos. Eu sei que existem aqui pessoas que colocam o evangelho, o seu ministério acima do seu próprio conforto. Como Paulo, que lá em Atos 20, 24, ele diz assim: não considero a minha vida como precioso tesouro para mim mesmo, apenas contanto que eu possa cumprir o ministério que a mim foi confiado, de pregar o evangelho da graça de Deus. Ou seja, Paulo estava dizendo: olha, a minha vida não é um tesouro valioso. Valioso é aquilo que eu estou carregando na minha vida. Eu sou apenas um vaso de barro, mas que está cheio de um tesouro valioso. Deixa eu te falar, você é um vaso de barro, irmão. Não se iluda achando que você é um vaso de ouro. Você é um vaso de barro. Sabe o que tem valor? É aquilo que você carrega dentro de você. E se você não está carregando a mensagem do evangelho, se você não está carregando os dons de Deus, se você não está carregando um ministério, um amor por almas, então eu sinto muito, você não está carregando nada de valor. Que a única coisa que tem realmente valor são as coisas de Deus. Quero convidar vocês a ficarem de pé, irmãos. Que essa noite você possa ter ouvido a voz do Espírito Santo, porque Ele falou aqui. Glória a Deus. O Senhor falou, irmãos, aqui essa noite. E aqueles que têm o coração humilde, eles ouviram. E eles vão sair daqui cheios. O Senhor vai derramar uma nova unção, o Senhor vai encher, o Senhor vai consagrar você, porque agora você reconhece quem você é. E agora você será consagrado por Deus. E eu espero que você saia daqui respondendo para Deus, não mais as desculpas, mas aquela resposta que Isaías dá quando ele é chamado por Deus: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Sabe, Isaías foi um dos profetas que ele não teve tanto esse conflito. Ele entendia
quem ele era, ele sabia a sua identidade. Quando Deus aparece para ele, ele diz assim: Senhor, ai de mim, que sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de lábios impuros. Então ele sabia que ele era um pecador, ele reconhecia o seu pecado. E quando Deus fala assim: olha, quem eu enviarei? Ele diz assim: ó, eis-me aqui, envia-me a mim. Ele tinha um coração humilde. Todos esses homens de Deus que fizeram algo significativo, irmãos, eles tinham humildade. Essa é a virtude. Sabe, quando a Bíblia fala sobre o caráter de Deus, o caráter de Jesus, ela dá duas palavras que são dois princípios. Ela dá duas palavras para falar sobre a personalidade de Jesus. Sabe quais são? Manso e humilde. Manso e humilde. Se você é cristão e você não tem a mansidão, você não tem a humildade, você precisa ouvir a voz de Deus e nascer de novo. Deixar que Cristo seja formado em vocês. Feche os teus olhos, vamos orar. Agradecer ao Senhor por essa noite. E que você possa estar levantando a sua voz, clamando ao Senhor. Levante a sua voz, comece a adorar o nome dEle, comece a orar para o Senhor. Sabe, a oração, irmãos, é o que abre as portas na sua vida. A oração é o acesso que você tem a Deus. Se você não ora, se você não fala com Deus, você nunca vai conseguir também ouvir a voz dEle. Então feche os seus olhos, comece a orar. Tudo isso que você ouviu aqui, se você deixou isso entrar no seu coração, agora comece a dar uma resposta para Deus em oração. Não dê essa resposta para mim, responda para Deus. Aleluia, glória a Deus. Te louvamos, Jesus, te engrandecemos, Pai. Oh Senhor, traz um avivamento sobre a Tua igreja, Deus. Abre o céu, Senhor, sobre esse lugar e derrama as Tuas bênçãos. Derrama, Senhor, a Tua glória, enche a Tua glória. Enche esse lugar com a Tua glória, Senhor. Nós queremos ter uma revelação da nossa verdadeira identidade, saber quem nós somos e o que o Senhor tem para nós. Oh Deus, nós reconhecemos, Pai, os nossos pecados, Pai. Tira de nós, Pai, toda hipocrisia, toda mentira, pois nós queremos Te servir com humildade, com sinceridade, com pureza. Aleluia. Erga a sua voz, irmão, comece a orar ao Senhor, comece a adorar o nome dEle. Essa é uma noite de libertação, essa é uma noite de cura. Hoje você tem a oportunidade de sair daqui cheio da presença de Deus. Se você até hoje, você ouviu essa mensagem e ela falou no seu coração, e você percebeu que algo estava errado na forma como você tem vivido diante de Deus, esse é o momento de você dar uma resposta para Ele. Aleluia. Se você rasgar o céu apenas mais uma vez, glória a Deus. Oh, se você descer e fizer seus grandes feitos de novo, como nos tempos passados, mostra teu braço forte, ó grande Rei. Aleluia, Senhor, nós queremos ver, Deus. Mostra a essa geração teus prodígios e sinais. Aleluia, glória a Deus. Vem mais uma vez e faz tudo novo. Vem mais uma vez e agita todo o meu
meu ser, faz a eternidade se alinhar com o natural. Glória a Deus. E na terra nós que somos proclamamos: aviva-nos, 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 Senhor. Fere meu coração com uma ferida de sede por ti. Fere meu coração com uma ferida de fome por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Ensina-nos, Deus, a clamar e a suplicar. Aleluia. Fere meu coração com uma ferida de fome por ti. Fere meu coração com uma ferida de sede por ti, Deus. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Aleluia. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, Deus, diante do teu altar. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Eu não vou descansar até que o Senhor venha. Eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, Deus, diante do teu altar. Eu não quero mais nada além da tua presença, Deus. Derrama a tua glória nesse lugar, Senhor. Revela-nos a tua glória, as preciosas e insondáveis riquezas do teu santo evangelho. Levanta os teus ministros nesse lugar. Levanta os escolhidos, os humildes. Fala aos corações. Revela-os a sua identidade. Consagra-os e os constitui profetas sobre a igreja, profetas sobre essa cidade, profetas sobre essa nação. Aleluia. Nós não descansaremos, Senhor, até tocar o céu. Nós não descansaremos até sermos cheios da tua glória, Senhor. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Erga a sua voz. Glória a Deus. Eu não vou descansar. Aleluia. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, Deus, diante do teu altar. O coral, a igreja canta: até que o Senhor venha, eu vou clamar. Nós não vamos parar, irmãos. Aleluia. Eu não vou descansar até que o Senhor venha. Eu vou gastar a minha vida. A minha vida é tua, Senhor. A minha vida é tua. Diga isso para Ele: Senhor, eu entrego a minha vida a Ti. Que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, Deus. Erga suas mãos. Aleluia. Comece a pedir: Senhor, por muito tempo eu negligenciei o teu chamado, mas essa noite eu entendo, essa noite eu decido ouvir a tua voz, e dessa noite eu decido
dar uma resposta diferente. Peça ao Senhor: Senhor, me restaura, derrama sobre mim uma nova unção. Comece a lembrar, irmãos, muitos aqui foram homens de Deus, homens de oração, homens que ganhavam almas. Qual foi a última vez que você ganhou almas para Deus? Qual foi a última vez que você impediu que alguém morresse sem conhecer o amor de Jesus? O Senhor está com saudade disso. O Senhor quer, e Ele está te dando a oportunidade hoje de você sair daqui diferente. E se você reconhece que o seu ministério ficou parado, que aquilo que Deus te entregou não foi valorizado, clame a Ele, e Ele vai te derramar sobre ti, sobre a tua vida, uma nova unção, um novo amor, uma nova paixão. Ele vai incendiar o teu coração. Aleluia! E se você que chegou aqui hoje e não tinha conhecido ainda o amor de Deus, mas essa noite você teve a revelação de que é uma vida com propósito, do que é uma vida aos pés de Deus, do que é o verdadeiro amor. Se você chegou essa noite aqui e não conhecia, e essa noite você quer entregar a sua vida ao Senhor, levante a sua mão, irmãos, nós vamos orar por você. Levante a sua mão bem alto, aqueles que querem entregar a sua vida hoje para Jesus.